Oi, professora, muito bem-vinda à nossa mentoria. Que coisa boa você está aí. Vamos aprender, vamos estudar juntas, porque a alfabetização, as crianças mudam, os métodos mudam e nós, como professoras, precisamos estar sempre atualizadas, tá? Então, vamos começar a nossa mentoria. Você vai gostar, você vai amar, você vai aprender muito. E eu conto com você para se inscrever no canal e também deixar o comentário, tá bom? Vamos lá. Obstáculos são aquelas coisas que vemos quando desviamos os nossos olhos do nosso objetivo. Quando nós temos um objetivo, nós precisamos persistir, precisamos trabalhar e precisamos ação. Não existe sorte, gente, existe ação. Quando você quer conquistar alguma coisa, você precisa ter ação. Você não pode esperar que as coisas aconteçam. Para as coisas acontecer, você tem que estudar, você tem que entrar em ação, você tem que fazer. Não existe dizer, eu não tenho sorte. Não. Você precisa de ação. Quando você faz as coisas, quando você estuda, quando você se dedica, a sorte acontece. Ou seja, a sua ação é quem vai lhe trazer para onde você quer. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos se tornar uma professora nota 1000. Vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre métodos de alfabetização. Existem vários métodos de alfabetização, mas nós precisamos estudar, saber como é que cada um funciona e saber identificar qual é o melhor para que o seu aluno consiga aprender, tá, gente? Porque às vezes um método que funciona para uma criança não funciona para outra, viu? A gente tem que ter esse conhecimento. O que é que você vai fazer para o seu aluno aprender a ler? Eu acredito no método fônico, mas para que eu acredite no método fônico, eu tenho que primeiro saber como funcionam os outros. Vamos lá? Método de alfabetização. Os métodos de alfabetização se dividem em dois grupos, que são o sintético e o analítico. Os métodos sintéticos, eles são aqueles que a gente começa de uma parte menor, ou seja, nós começamos a fazer a construção lá de baixo. Nós começamos com as vogais, depois o alfabeto, depois as sílabas, os nomes, frases e texto. Ele é uma construção, tá? Os métodos sintéticos são uma construção. Você começa lá de baixo e vai aumentando aos poucos. Vamos ver agora cada método. Os métodos sintéticos são 3, então nós vamos estudar cada um. São os métodos alfabético, silábico e fônico. Lembram? Os métodos de alfabetização se dividem em dois, que são sintéticos e analíticos. Agora, os analíticos, que é o que a gente vai ver agora, também se dividem. Eles se dividem em 3, que são alfabético, silábico e fônico. Vamos ver como é o método silábico. O método silábico é aquele método que a gente já conhece e algumas de nós, eu mesmo, fui alfabetizada nesse método, que era beabá, lealá, lá, né? Era um método bem, vamos dizer assim, era cantando, né? A gente fazia cantando, que hoje a gente vê que se tornava mais difícil, mas eu aprendi a ler nesse método. Depois veio o método silábico. O que é o método silábico? O método silábico é aquele que a gente junta as letras, ou seja, o nome das letras. Por exemplo, sa, pó. S com A, sa. P com O, pó. Sa, pó. S com A, eu estou juntando o quê? O nome das letras, tá? Então, eu faço essa junção e esse é o método silábico. Mas é um método maravilhoso que nós usamos até hoje, né? A gente ainda vem usando há muito tempo, muita gente usa e dá certo. Por quê? Porque ele começa com as vogais, depois a gente vai para as letras, também fazendo esse caminho. E ele prioriza, gente, caligrafia, cópia, ditado, que é o que a criança aprende. Né? A criança precisa fazer, a criança precisa escrever, porque quando ele fala, ela faz esse movimento aqui, está trabalhando na coordenação motora, está trabalhando na memorização. Então, esse método é um método usado e é um método ainda maravilhoso.
Só que, com os estudos da neurociência, com as evidências científicas, chegou mais alguma coisa, né, para melhorar o que já era bom. O método fônico, ele foi desenvolvido na França e Alemanha. Ele tem essa relação com letra e som, ou seja, quando eu falo a palavra sapo, eu não vou estudar a primeira letra, eu vou estudar o som. E se eu digo sa, o som do S é S. E a letra A, sa. Diferente do método silábico, a gente completa o nome das letras. Esse aqui não, a gente vai juntar o quê? O som das letras. Entenderam porque ele é fônico? Porque lá no método silábico a gente junta o nome das letras. S com A, Sa. S é o nome da letra. A é o nome da letra. Mas aqui no método fônico, que é um método maravilhoso, a gente já vai juntar o som da letra. Primeiro você vai ensinar as vogais, depois você vai ensinar o som do alfabeto, para depois começar. Quando ele já souber o som das letras, então a gente vai formar sílabas, palavras, textos, e aí a criança vai embora, tá? Lembre-se, fônica a gente junta o quê? O som das letras. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Lembrando que, para aprender, alguém tem que ensinar. E para ensinar a alfabetizar, é você que vai ensinar o seu aluno. É você que vai marcar a história de nova geração. Eu espero por você, porque eu sei que você é capaz, tá bom? Vamos ensinar, não vamos desistir. A alfabetização, gente, é fácil. Só é ter o método certo. E os obstáculos que vêm de sala de aula, esse também nós somos fortes e guerreiras e vamos conseguir. Um abraço e até amanhã para a gente continuar nossos estudos.